Vamos dar uma olhada só em algumas das mensagens que estão aparecendo nas redes sociais. Deixa eu pedir para a produção mostrar alguns prints de mensagens que criticaram duramente o governo Lula por essa medida e criar sérios problemas, especialmente para as camadas mais baixas da população. Agora, o Nicolas falando se era fake, porque revogou, mas também tivemos outras pessoas até do mercado financeiro contestando esta medida. Mas aí eu já passo a palavra para o nosso Jorge Serrão. Serrão, governo anunciou que vai recuar, derrota econômica, porque vai arrecadar muito menos, derrota política, porque o governo mostrou que não tem firmeza nos seus propósitos, e derrota na comunicação. O que sobra desta medida do governo Lula? Desgaste para Luiz Inácio Lula da Silva e principalmente seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais conhecido como Tachad. Ele foi responsabilizado, deve ter levado uma bronca gigantesca do Lula no bastidor por essa instrução normativa da Receita. Dentro do PT, todo mundo esculacha o Tachad, dizendo que ele não promoveu um debate interno, nem no partido, nem no governo, sobre uma medida que poderia ser tão polêmica. Depois da porta arrombada, vão tentar colocar 1.000 cadeados ou 13.000 cadeados. Aí não adianta mais. O problema foi que o governo, mais uma vez, utilizou algo de que já abusa e abusa há décadas. Instrução normativa da Receita Federal, como se isso tivesse força de lei. Mas isso acaba sendo algo impositivo, imposto goela abaixo dos brasileiros, e o pagador de imposto é obrigado a cumprir. As empresas são obrigadas a cumprir. Os bancos, nesse caso, instituições financeiras, seriam obrigados a revelar as movimentações das pessoas, que depois, inicialmente, não teriam o sigilo quebrado. Esse é o ponto. Mas você, na hora que você fizesse a sua declaração e ela não confirmasse a informação que a Receita tinha dada pelo banco, você quebraria seu próprio sigilo bancário. A armadilha era essa. Brasileiro não caiu. Houve grande protesto. Nicolas Ferreira foi quem mais capitalizou politicamente essa pancada que o governo Lula tomou por extrema incompetência. Incompetência, mas estratégia desse governo, que tem todas as suas ações baseadas em controlar os outros. Essa é a intenção sempre do governo do PT. A segunda, além do controle, seria poder arrecadar ainda mais na hora certa para sobrar sempre mais dinheiro para a companheirada, para os empresários amigos, para as diversas parcerias que o desgoverno faz. A casa caiu, ficou feio para o Tachad, e agora ainda vem o governo falar aí em possível retorno de contribuição sindical. Luiz Marinho já voltou com esse papo. O clima não está para esse tipo de conversa, nem taxa, nem imposto, nem qualquer tipo de armação que prejudique o brasileiro no bolso. Mas o pior dessa história toda, que nós vamos falar hoje, a repressão. O Palácio do Planalto definiu que vai fazer uma repressão contra todos aqueles que eles consideraram propagadores de fake news que levaram brasileiros a ter prejuízo por causa da medida provisória. A culpa, de novo, é do brasileiro? A culpa é de quem eventualmente fez um comentário pesado? Ou a culpa é do governo canalha que publicou essa instrução normativa? É duro, hein? Tá difícil viver no Brasil. Pois é, eu queria pegar no gancho dessa frase do Serrão, né? Começou a repressão, né? Começou a perseguição. Fabi Barroso, nossa jurista de plantão, nossa produtora de habeas corpus, ligar para a Fabi em caso de urgência. Hoje, o ex-candidato a prefeito de São Paulo e deputado federal, Guilherme Boulos, acabou de postar nas suas redes sociais que está, abre aspas, entrando com uma ação judicial contra Nicolas Ferreira pelas fake news que espalhou sobre o Pix.
como todo bolsonarista, é um covarde, fugiu do debate. Vamos ver se agora vai fugir do oficial de justiça. Fecha aspas. Não sei se temos também esse print para mostrar enquanto a Fabi comenta. Mas, primeiramente, Fabi, o que você acha que o governo vai fazer contra o Nicolas e contra as pessoas que criticaram também essa medida? E na base de qual lei, também te pergunto juridicamente, o Boulos pode processar o Nicolas Ferreira por fake news, né? E por último, também eu queria mostrar um print da própria AGU para pedir um comentário para a Fabi, porque a AGU pedirá para a Polícia Federal a abertura de inquérito para identificar os responsáveis pela produção e disseminação de informações falsas nas redes sociais relacionadas ao uso do Pix. Então, Fabi, o que está acontecendo, para onde estamos indo e isso vai ter consequências jurídicas ou é apenas um devaneio de quem perdeu esta batalha política? Bom, todo poder totalitário, quando está no poder, a gente não pode nunca duvidar do que eles possam fazer. Está na lei? Obviamente não. Mas o interessante é que a gente viu tanto a mídia, aquela mídia que é mais assessoria de imprensa do que imprensa, e também o próprio AGU, e esses personagens, Bolo, Gleice, essa galera aí que a gente já conhece muito bem, eles replicando o seguinte, inclusive eu vi isso na extrema mídia também, o seguinte, olha gente, já estão dando golpe com a informação do Pix, qual que era o golpe? Você recebia no seu celular ou no seu e-mail, gente, presta atenção que isso é golpe mesmo, tá? A seguinte informação, você ultrapassou tanto de um limite lá de 5 mil, então você tem que pagar essa taxa aqui. E mandavam lá já um código bancário ou um QR Code para você pagar. Isso aconteceu com toda certeza. Sabe por quê? Porque desde que mudou também as taxas da brusinha lá da Shine, também acontece isso. Posso provar. Meu e-mail é inundado por aquela coisa que vem assim, Receita Federal, né? Você está com bem apreendido na Receita Federal, pague o boleto aqui. Então vamos lembrar, nem Correios e nem Receita, eles acabam fazendo esse tipo de comunicação dessa forma, tá, gente? E se vocês tiverem dúvida, basta vocês clicarem ali sempre em quem está mandando, né? É sempre um emissor bem estranho, tipo Receita XYZ, é desse jeito, tá? É bem tosco mesmo. Mas eles estão dizendo que o culpado disso, desse tipo de golpe, é quem alertou que realmente iria acarretar, né, na tributação. Tributação é diferente de taxa. Então, iria ensejar imposto, que é o fato gerador. Qual que é o fato gerador? Gerar renda. Então, gerar renda a partir de 5 mil reais. E qual seria o gerar renda considerado aí desse fato gerador? Seria as movimentações, não quer saber de entrada e de saída, não quer saber o que ficou de líquido, certo? Então, tudo isso era uma grande palhaçada. Agora, entendam, como que o governo, depois dessa presepada, que vê que não adianta, não é questão de comunicação ou de ficar insistindo numa desmentira, isso não existe, né? Eles deveriam, o AGU ele não tem competência para fazer isso, jurídico eu estou falando, mas se ele tivesse, não deveria ele e os demais, até o próprio Boulos, estar preocupado em investigar essas quadrilhas que mandam e-mails falsos para o pessoal, né? O tal e-mail aí, sua encomenda está prendida na Receita, você tem que pagar isso aqui porque você passou o Pix. Não seria o certo, gente? Isso não é o que está atacando direto o bolso das pessoas? Não, a gente não ouve isso. A gente ouve que eles vão investigar, revirar a vida das pessoas, sendo isso também não lícito, né, com uma razão tosca, e expor quem falou a verdade. Desculpa, mas o vídeo do Nicolas foi tão verdadeiro que os números, né, de replies dele é tão verdadeiro que a esquerda teve que chorar. Roubou? Que roubou? Roubou é no verbo, não é no substantivo. Roubou é esse governo aí que não para de roubar, né, de nós com essas falsas narrativas. Pois é, vou pegar também agora o gancho dessa última frase da Fabi, porque 234, estou olhando aqui, 234 milhões de visualizações um vídeo do Nicolas Ferreira. Silvio Navarro, em 2016 foram suficientes 1 milhão de brasileiros na Paulista
para pedir e obter o impeachment de Dilma Rousseff. 1 milhão, 2 milhões. Aqui temos 234 milhões de visualizações. Te pergunto, há um clima para impeachment, então, hoje, após essa avalanche de críticas que o governo recebeu nas redes sociais e os números avalaçadores que um vídeo só de um deputado federal, inclusive de primeiro mandato, conseguiu obter? E em 2025, com o advento da tecnologia, a praça é a rede social. A praça pública hoje, por que não, é a rede social. As pessoas passam mais parte do tempo nas plataformas, no Twitter X, no Instagram, no Facebook, no próprio aplicativo do WhatsApp, do que conversando pessoalmente. Isso faz parte do mundo moderno. Então, um número expressivo como esse, é claro que poderia ensejar um pedido de impeachment a avançar com base em vários fatores, né? Irresponsabilidade fiscal, mentiras. Então, sim, a resposta é sim. Pela primeira vez, houve um uníssono nas redes sociais e a palavra impeachment foi ouvida. E por isso o governo tremeu e recuou. Estava lá o secretário da Receita, o senhor Barreirinhas, pedindo praticamente desculpas, né, de uma forma um tanto quanto envergonhada e apontando o dedo para quê? A desinformação, os extremistas, as fake news. Qual foi a fake news? O deputado Nicolas Ferreira produziu a maior peça política de comunicação em décadas e de uma forma muito simples, com uma estética simples e uma linguagem franca, uma linguagem direta, numa capacidade incrível de se comunicar com o seu João, com a Dona Maria, com o pipoqueiro, como ele mesmo diz, com as pessoas mais simples, com as camadas mais simples, que um dia o PT achou que tinha o monopólio dessas camadas, achou que tinha a capacidade de comunicação de massa, perdeu isso há muito tempo. O PT hoje não consegue braços para um abraço à democracia no dia 8 de janeiro, conforme nós vimos lá aquele fiasco na Praça dos Três Poderes. Então, o Nicolas, ele só falou verdades, aliás, ele foi cuidadoso, porque num dado momento ele diz assim, não se trata de taxar o PIX, ou seja, por que é que o Guilherme Boulos agora, talvez para tentar mostrar serviço, já que está no seu primeiro emprego, já no alto da vida, né? Grisalho, mas tem o seu primeiro emprego como deputado federal na vida, por que ele vai tocar a campainha do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, puxar a barra da toga e pedir ajuda contra o fenômeno das mais de 200 visualizações? Porque eles não têm gente no Congresso para o debate à altura com o Nicolas ou com outros nomes da direita? Eles não têm. Não tem quadro técnico para compor um ministério, eles não têm um governo, é um governo capenga em frangalhos, que vai viver do quê? Da narrativa de que o carrinho de supermercado é antidemocrático, que a prateleira da farmácia é fascista, que aquela gente toda, meu Deus do céu, na fila do pão, comprando batata na feira, são todos de extrema direita. O brasileiro não é burro, o brasileiro já entendeu o que é que está acontecendo, está sentindo a inflação, comendo no bolso, como um dragão lá, dos anos Dilma Rousseff. Aliás, Lula 3 é muito parecido com Dilma Rousseff. Já já aparece um petrolão da vida. E finalizo, Cauti, um governo que precisa, um regime, vamos corrigir, um regime que precisa de um ministro da propaganda, como eles acabaram de nomear, né? Olha, Goebbels deve estar orgulhoso. Yeah.